Bom, primeiramente, boa noite a todos e todas. Agradecer aí o convite do professor Luiz, que vem sendo aí um grande amigo aí do Centro Acadêmico Pedro Paulo já. Bom, Ciro, a gente está aqui falando em dever de esperança, num momento que é bastante complicado, especialmente para o trabalhador brasileiro. Nos últimos anos, a gente vem assistindo um ataque claro aos direitos dos trabalhadores, e com destaque para a reforma trabalhista, que foi sancionada mesmo sendo completamente absurda. A gente vê que existe um setor da política que é dominado por interesses de grandes empresários e que parece estar querendo acabar de vez com o direito do trabalho e com a CLT. Então, a gente tem um cenário que já era ruim antes dessa pandemia que a gente está vivendo hoje, e que agora a tendência é que seja muito pior, porque com toda essa situação, a tendência é que haja uma grande onda de demissões e, consequentemente, uma alta no desemprego e provavelmente uma precarização ainda maior no trabalho. Então, a minha pergunta é, num contexto que você tem pessoas vulneráveis e desesperadas por emprego, uma economia prejudicada e uma agenda neoliberal para tirar direitos do trabalhador, quais são as propostas que um projeto nacional deve trazer para resgatar a esperança do trabalhador brasileiro em todos esses sentidos? Henrique, obrigado a você pela participação, pela oportunidade. Reforço o abraço aí aos conterrâneos de Cláudio Manuel da Costa, nossa querida Ouro Preto. No projeto, eu digo algumas coisas que são para pensar. Então, a primeira frase começa a responder sua pergunta. Eu digo, jamais prosperou nenhuma nação do mundo que introduziu no mundo do trabalho insegurança jurídica e insegurança econômica. Então, o capitalista brasileiro, antes de mais nada, é um estúpido, porque ele não compreendeu, não devia generalizar, mas a parte dominante na política, né? Ele não compreendeu que o capitalismo moderno se afirma no consumo de massa. E o consumo de massa se afirma na renda. Se eu destruo a renda, eu não tenho consumo de massa e eu não ganho escala. E aí, veja, o Brasil, antes da pandemia, tinha destruído 14 mil indústrias em 3 anos. O Brasil tinha fechado mais de 5 milhões de empresas comerciais nos últimos 5 anos. Por quê? Porque você colapsou a renda e a ideia de que o custo do trabalho tem qualquer relevância na competitividade sistêmica da economia brasileira é de uma estupidez que não resiste ao exame mais superficial. O que tem arrebentado a competitividade sistêmica brasileira é a manipulação da taxa de câmbio, uma conversa mais complexa, mas quando o câmbio fica artificialmente estimulante do consumo, e fica mais barato você sair de Belo Horizonte para Miami do que vir para a praia de Fortaleza, você acaba com a competitividade sistêmica. Você fica popular, e isso é o que caracteriza esses ciclos de consumo populista que aconteceram ali no Real com Fernando Henrique e no primeiro momento da experiência do PT com Lula. Então você expande o consumo pela manipulação do câmbio. E a outra grave hostilidade à competitividade sistêmica brasileira é que faz 30 anos que nós impomos a quem trabalha e produz no Brasil a mais alta taxa de juros do planeta Terra. E aí, repare, o que é isso? Basicamente, ninguém precisa ser economista brilhante para entender. Se o governo paga por um papel uma rentabilidade mais alta do que o lucro médio da economia real, a economia real para. Por quê? Porque se eu não tenho dinheiro, eu não vou tomar dinheiro emprestado num juro para botar num negócio cujo lucro é menor do que o juro que eu tenho que pagar para o banco. De outra forma, se eu tenho dinheiro, eu não vou abrir uma empresa que me dá trabalho, me faz acordar cedo, manejar fiscais, manejar funcionário. Quando eu botando esse dinheiro no papel do governo, eu ganho mais dinheiro do que o lucro depois de um mês de trabalho. Então, isto é o que está destruindo a economia brasileira. E aí vem a esquizofrenia. Como, por regra, esse empresariado é na pessoa física rentista, ou seja, se apropria dessa distorção do juro mais alto, ele quer conservar essa aberração e pedir da política a depressão dos outros custos incidentes na sua competitividade sistêmica perdida, a saber, o custo do trabalho, constrangendo salário e rendimentos, e o custo fiscal, a saber, encargos previdenciários e reforma tributária. Isso é o que explica a lógica, né, das reformas do Paulo Guedes, das reformas que viraram consenso na elite brasileira. Então eu conservo a maior perversão de todas, que é o juro alto, que está em elevação hoje, em plena pandemia, quando há 12 anos o mundo está com taxa de juro negativa, o Brasil está com seu juro real em elevação, porque diminuiu a Selic nominal, mas a inflação está abaixo de zero. Portanto, o juro acima da inflação
é maior do que era antes com a inflação um pouquinho mais alta. Então, isso daí tem que ser redesenhado no Brasil. Se você for na internet, e eu gosto do exemplo por isso, porque retórica todo mundo é capaz de fazer, mas eu, na eleição, precisando de voto, fui a um debate na Confederação Nacional da Indústria, a CNI, que é presidida por um mineiro, não é, que faz a defesa dessa economia política estúpida, que está destruindo a eles próprios. Ele próprio perdeu a indústria dele na falência. Pois bem, eu fui lá e falei exatamente o que eu estou falando para vocês aqui hoje. Que o capitalista precisa entender que custo do salário é a dimensão da escala, da economia, que o capitalismo moderno se afirma que destruir renda é uma estupidez, levou uma mão de vaia. Dentro da CNI, em plena campanha. Né? A turma diz, sincericídio, não é, porque eu só quero ser presidente do Brasil se eu conseguir construir uma corrente de opinião, senão eu ganho e me desmoralizo. Aí eu disse, então vocês fizeram a vaia, eu vou dizer de novo, eu chegando lá, essa bola volta para o centro do campo e nós vamos abrir um debate sobre a legislação trabalhista que precisamos. E aí você merece essa reflexão também que eu parei ali para eles. Qual é a reflexão que nós precisamos fazer? O mundo do trabalho está em revolução. E o Brasil tem essa tragédia de copiar os outros, sem olhar para a nossa realidade. Então você tem, por exemplo, alguns setores em que a rentabilidade, mesmo em padrão global, pela emergência de megacorporações como a China, por exemplo, em produtos de baixíssimo valor agregado. Vamos tomar o têxtil, por exemplo, uma calça jeans. Então, uma calça jeans feita em Xangai, ela tem uma escala de 1 bilhão de unidades. A humanidade somos 7 bilhões de seres humanos. A Xangai, eu estou dando um exemplo hipotético, tem capacidade de produzir 1 bilhão de calça jeans. Portanto, o custo relativo para produzir uma calça jeans para eles vai reduzida dramaticamente, porque eles compram tanto pano, tanto zíper, tanto botão, que tudo é muito barato para eles. E eles basta ganhar 1 centavo na unidade. E aí o que acontece? A calça jeans feita com essa característica, que não é transplantável globalmente, no Brasil, por exemplo, 7 em cada 10 empregos vem de pequena empresa, que por definição trabalha em pequena escala. Mas vamos lá, a China chega e vai competir. Você cai um consumidor que está induzido a crer que a sua felicidade é acessar o bom, bonito e barato com a renda apertada. Então a sua tendência é entrar na loja e comprar o bom, bonito e barato. Você não vai olhar se aquilo é made em Montes Claros, não é? Ou se é made in China. Você vai achar o mais bonito e o mais barato, né? E vai pagar. O resultado prático, a calça feita com essa característica de escala chega no Brasil mais barato do que custa produzir a mesma calça ou similar em pequena escala. Neste caso, e a gente tem que mapear isso, o custo do salário é intensivo em têxtil. E aí você tem que entender, com a mediação dos sindicatos, portanto não pode destruir os sindicatos como a reforma trabalhista fez, você tem que achar uma fórmula em que essa relação de trabalho nesse setor, em que a competitividade sistêmica de fato é impactada pelo preço dos salários, que a relação seja mais flexível neste setor. Mas o outro setor acolá não é. Por exemplo, o setor siderúrgico. A intensidade da mão de obra no setor siderúrgico é irrelevante. Ou não é irrelevante. Não tem uma centralidade tão grave pelo gravíssimo processo de automação. Então não tem sentido ter a mesma lei, compreende? Não é? Para um país com tal diversidade de estruturas. Quando você vai para a química fina, por exemplo, se você fizer um arranjo produtivo local em Ouro Preto, em que o governo vai estimular jovens empreendedores da Universidade Federal, através de uma incubadora de empresas, a serem fornecedores para o SUS. Eu distorço o mercado por uma ferramenta de compra governamental, eu posso perfeitamente estabelecer uma outra relação em que você e 10 colegas são todos trabalhadores juntos e aí não há uma hierarquia nem uma subordinação. Vocês 10 vão para o trabalho juntos e voltam juntos e já não é mais uma relação de trabalho patrão-empregado em que a mais-valia é apropriada por um no esforço de todos. Portanto, a legislação trabalhista moderna tem que ser compatível com a radical transformação que o mundo do trabalho e as relações fizeram. Nem em nenhuma hipótese a selvageria não é de você apostar na informalidade. Informalidade não leva ninguém para frente. Não é possível ter produtividade com metade da economia na informalidade. Isso é uma estupidez inominável das elites destrutivas do Brasil. Quando eu digo elites, essas que estão nos mandando em nós há 30 anos.
que tentaram botar a economia política num piloto automático e produzido ciclos de consumo populista para ganhar a eleição e depois quebrar o país. Essa tragédia tem que ser substituída por uma nova institucionalidade compatível com as diversas fragmentações do mundo do trabalho. Em tempos de 5G, todas as práticas repetidas serão substituídas por máquinas e algoritmos. E o Brasil, isso vai acontecer amanhã. Não vai demorar 10 anos, vai acontecer em 2 anos. Se o Brasil não cair no lobby dos americanos, em 2 anos nós estamos com antenas 5G no Brasil. E resultado prático, todas as atividades produtivas repetíveis serão substituídas muito rapidamente e isso exige que a gente se antecipe. Informação cultural para iluminar o debate neste ponto. Sabe qual é o país mais competitivo do mundo? Não é a China ainda, é a Alemanha. Sabe qual é o maior custo por hora trabalhada do planeta Terra? A Alemanha. Para ensinar para o capitalista brasileiro a imbecilidade com que eles têm agido, destruindo a renda do povo e achando que vão ter como sobreviver empresarialmente.